Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Só quem está no culto, levanta a mão para cima e dá um glória a Deus bem alto. Aleluia. Meus irmãos, eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade. Segundo, agradecer ao pastor Cristiano Batista por tudo que eu sei a vida do pastor Cristiano Batista, amigo nosso, que Deus nos deu o prazer de conhecer, viu, pastor Cristiano Batista? Deus nos deu o prazer de conhecer a pastora Sheila, que Deus abençoe. Eu quero agradecer também os nossos irmãos, agradecer a presença do meu amigo também, do meu amigo que é cantor também ali. Esqueci o nome dele, meu Deus, o Miqueias. Miqueias é uma benção, nós estamos sempre juntos nas vigílias, né, Miqueias? É uma benção. E agora tu está me devendo, tá? A próxima está me devendo. O Miqueias também. Quero agradecer ao chefe Alcântara também, que é um amigo meu, que está assistindo também. Falei com ele hoje. E que Deus abençoe ele grandemente, a família dele também. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão assistindo na Argentina, no Paraguai, em Portugal. Todos os irmãos que Deus venha abençoar. Agradecer também a presença da minha mãe, da minha irmã, também dos irmãos que veio com a gente. Agradecer, que Deus abençoe. Irmãos, eu quero nesta noite, eu tenho dois temas aqui. Nós temos o tema do Aviva Porto Velho, que se encontra no livro de Jó, no capítulo de número 14, versículo de número 7. Eu gostaria que a igreja do Senhor Jesus Cristo abrisse as suas Bíblias comigo no livro de 2 Crônica, no capítulo de número 7. 2 Crônica, no capítulo de número 7. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus seja louvado por tudo que o Senhor tem proporcionado aqui hoje já é o terceiro dia da Viva Porto Velho, e que Deus vai fazer muitos milagres, porque nós cremos, como eu digo sempre, o pastor Cristiano Batista eu falo sempre, eu creio em milagre, irmãos. Eu sou o milagre do Senhor aqui nesta noite. Irmãos, 2 Crônica, no capítulo de número 7, no versículo de número 14, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesta noite. Vocês encontraram? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Versículo de número 14 está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei. Diga comigo, eu os ouvirei. E estarei com meus olhos. Diga comigo, igreja, só quem está no culto. Diga, estarei com meus olhos abertos e ouvindo-os para ouvir as vossas orações. É forte, é forte. Senta-se dando glória a Deus. Meus amados, como o tema do Aviva Porto Velho, que tem o intuito de ganhar almas para o reino de Deus, porque todos nós, pastor Cristiano Batista, quem conhece Bíblia, quem conhece o sacrifício de Jesus lá na cruz, tem que ter o coração missionário. Tem que ter o coração missionário, tem que ter o coração voltado para as almas, para o reino de Deus. Esse é o grande intuito da igreja do Senhor na terra. O nosso chamado, primeiramente, nós temos que entender que Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E o que o pastor Cristiano Batista faz, irmãos, é lindo, porque o nosso dever na terra não é primeiramente buscar status, buscar likes, buscar essas coisas. Não, o nosso dever na terra é ganhar almas para o reino de Deus. Se todos nós, irmãos, que somos crentes, nós entendêssemos que o nosso chamado não é para ganhar dinheiro, não é para ter carro novo, não é para revelar CPF do pastor Francisco San, o nosso chamado de Deus é para ganhar almas para o reino de Deus. Nós temos que entender, irmão, que nós temos o chamado quando nós olhamos para a Bíblia e quando nós olhamos para o livro de Jó, no capítulo de número 7, no versículo 14, o 7, 14, nós vamos entender que a Bíblia diz assim: ainda há esperança. Porque a nossa esperança, irmãos, é que nós temos que estar sempre esperando o dia que Jesus Cristo vai voltar. Porque muitas das vezes, igreja do Senhor, deixa eu te falar nesta noite, muitas das vezes nós estamos preocupados com o dia de amanhã. O que vai acontecer? Será o que eu vou fazer? Será o que eu vou ganhar? Será o que Deus vai me dar? Primeiramente nós temos que estar preparados para subir para o céu.
Nós temos que entender, igreja do Senhor, que o maior privilégio nosso não é aqui na terra. O nosso grande privilégio, o nosso grande galardão é quando Paulo fala lá em Filipenses que nós temos que ter cuidado de guardar para que ninguém tome a nossa coroa. A nossa glória não é aqui, a nossa glória é lá. Tudo, eu digo sempre, pastor Cristiano Batista, que tudo que nós viemos ganhar aqui, tudo é bônus, tudo é fruto por aquilo que nós não merecemos, mas que Deus acha que nós deveríamos ter. Porque nós não somos merecedores de nada. Quando Jesus Cristo fala assim, bem-aventurado é aqueles que são pobres. Jesus Cristo não está falando, pastor Francisco San, de pobreza daqui da terra, não. De pobreza porque não tem dinheiro, porque não tem carro, porque não tem casa. Ele está falando de pobreza de espírito. E se todos nós tivéssemos a humildade, igreja do Senhor, de dobrar o nosso joelho diante dele e falar, Senhor, eu sou pobre. Ele diz assim, sabe por quê, pastor Cristiano Batista? Porque ele diz, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque eles serão ricos. A palavra bem-aventurado, se todos nós entendêssemos a palavra bem-aventurado, significa bem feliz. Bem feliz, ele diz, bem felizes são os pobres de espírito, porque eles serão enriquecidos, porque eles vão herdar o reino de Deus. Irmãos, quando eu olho para a Bíblia, o pastor Cristiano Batista, quantas das vezes eu não já me peguei, eu me deparei lendo a Bíblia, as lágrimas começam a descer, porque nós nos impactamos com o poder da palavra. Irmãos, quem lê a Bíblia e não se impacta com o poder que tem a palavra de Deus, nós precisamos fazer uma reflexão da nossa vida, porque a palavra de Deus, ela tem todo o poder para nos dar o discernimento. Então se não vai ser, irmãos, nós se embaraçando com as coisas desse mundo, porque o que adianta nós olharmos para status, olharmos porque nós somos grandes, porque tem muita gente que quer ser bichão, pastor Cristiano Batista, aí chega de nariz empinado, aí acha que é muito, irmãos. Quando Jesus Cristo chega, ele chega diante de Nicodemos, Nicodemos já tenta logo bajular Jesus, e nós vamos ver que Jesus Cristo, pastor Francisco San, ele não aceita bajulação. Nicodemos chega e fala, Senhor, eu sei que tu és Cristo vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não ser com ele. Jesus Cristo olha para ele e fala, Nicodemos, é preciso tu nascer de novo. Tu tem que nascer de novo se tu quiser entrar lá. Para entrar lá é preciso nascer de novo. E fica aquele cri-cri, pastor Cristiano Batista, na cabeça de Nicodemo, porque Nicodemo nós sabemos que ele era um homem grande. Ele era um homem que era um homem bem abastado, era um homem bem sabido, era um homem que era todo cheio da lei, todo cheio da tradição. Aí Jesus Cristo fala para ele, é preciso nascer de novo. Aí ele fala, como assim, Jesus? Jesus só pode estar brincando comigo porque ele está falando que eu preciso nascer de novo, sendo já velho. Jesus Cristo fala, Nicodemos, tu está preocupado só com tradição, tu está preocupado só com a carne, tu não está vendo o reino de Deus não. Ele fala, como assim tu é doutor da lei, tu é príncipe aqui, e tu não sabes que é preciso nascer de novo para herdar. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce da água e do Espírito e tem a sua vida transformada, tem que conhecer o poder do sacrifício lá na cruz. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu posso passar a noite todinha aqui, pastor Francisco San, receba, tu está vendo ele aí, mas só que se não tiver palavra, se não tiver palavra, de nada serve. Sabe por quê? Porque quem vai te curar não vai ser o receba não. Quem vai te curar, quem vai transformar a tua vida, quem vai transformar a tua família, quem vai dizer quem tu é, vai ser a palavra. Irmãos, muitas das vezes, pastor Francisco, as pessoas, um dia desse, a irmã ligou para mim e falou assim, irmão Mateus, eu queria ser forte assim igual tu. Eu falei, opa, peraí, eu não sou nada. Tudo é Deus na minha vida. E crente, irmão, tem esse negócio. Esse dia uma irmã falou para mim, irmão Mateus, faz tempo que Deus não fala comigo. Eu olhei para ela assim, igreja do Senhor. Eu olhei para ela assim e falei, como assim, irmã? E cadê a tua Bíblia? A tua Bíblia está onde? Cadê a palavra? Eu digo, porque segundo a minha Bíblia diz que ela, quando ela está aberta, ela é a boca de Deus falando comigo. E tu não está lendo Bíblia não, irmã. Come a palavra, que ela é a verdadeira profecia.
A verdadeira profecia, irmão, não está indo, tu está correndo de um lado para o outro. Não está na igreja A, na igreja B. Eu vou atrás do pregador C, eu vou atrás do pregador que é famoso, eu vou atrás disso, eu vou atrás daquilo, não. A verdadeira profecia está aqui. A palavra. Sabe por quê, pastor Cristiano Batista? Nós vivemos diante de uma geração que não prevalece na presença do Senhor porque não come palavra. Não come a palavra. E nós olhamos para Ezequiel, a Bíblia vai dizer que Ezequiel, ele comeu a palavra. Ele vai dizer que ele engoliu a palavra desceu rasgando na garganta dele, pastor Cristiano Batista, quando ele estava jogado lá na beira do rio Quebar, ele estava jogado lá, e o anjo veio falar para ele, tu tem que comer a palavra. Tu tem que comer a palavra. O que liberta o homem, o que salva o homem, o que purifica o homem, o que transforma a vida e que leva para o céu é a palavra. A palavra é que vai transformar a tua família. A palavra é que vai mudar a tua história. Jesus Cristo, a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo foi levado lá para o alto do monte. Aí nós somos pregadores, tem muitos pregadores que ficam querendo enfeitar demais o pavão, pastor Valdeir Falcão. Fica querendo enfeitar o negócio, fica querendo colocar cheio de coisa. Pastor Edmilson fica enchendo de negocinho para mover a igreja. Irmão, se tu tiveres o poder de Deus na tua vida, se tu for transformado pela palavra, não precisa do pregador estar aqui dizendo, glorifica, irmão, da glória, levanta a mão da glória. Não, irmão, porque se tu souber que Deus, Ele tem poder nos céus e na terra, tu dava glória a Deus, tu glorificava a Deus, tu saía pulando aí de alegria, porque Ele te salvou. Nós temos que entender, irmão, que não é nós procurando jeitinho que vai salvar ninguém. O verdadeiro evangelho, tem gente procurando, pastor Cristiano Batista, procurando pregadorzão, procurando coisa. Paulo era feio, careca, corcundo, não sabia falar direito, mas a Bíblia vai nos dizer que quando chegava com o lenço e tocava nele, e tocava no enfermo, ele era curado. Não precisa, irmão, nós estávamos buscando, correndo de um lado para o outro, feito louco, buscando profecia, não. O milagre está contigo dentro da tua casa. Quando nós vamos lá para Deuteronômio, pastora Sheila, a Bíblia vai dizer que as bênçãos elas são obrigadas a seguir aqueles que dão crédito à palavra. Eu comecei esse ano, pastor Valdeir Falcão, e vou, em nome de Jesus Cristo, se ele não voltar, eu vou finalizar esse ano dizendo a mesma coisa. Pastor Cristiano Batista, eu comecei dizendo para a igreja, eu falei, igreja, a tua vida só vai continuar do mesmo jeito se tu não tomar posição diante de Deus. E eu estava falando essa semana com um amigo meu, eu digo, esse ano tem sido um ano tão especial para mim, que Deus tem me abençoado, que Deus tem me honrado. Sabe por quê, irmão? Porque nós temos que buscar a palavra. Eu quero ser honrado, mas não quero honrar ninguém. Quero receber honra, mas não quero honrar. Eu quero receber de Deus, mas não faço nada para a obra. É desse jeito. O que vai te curar é a palavra. O que vai te salvar é a palavra. Quando nós vamos lá para Zacarias, irmãos, Zacarias ele começa a profetizar. A Bíblia vai dizer que Zacarias, ele profetizava, ele exortava e trazia palavra de conforto. Exortava, trazia palavra de conforto. Porque a igreja do Senhor precisa saber, irmão, se nós soubéssemos de verdade o tamanho do Deus que nós servimos, nós não cessava de glorificar. Sabe por quê, pastor Francisco San? Não precisa de ser aqui um popstar para me entender que o meu Deus ele é digno de honra, que ele é digno de glória, que ele é digno de louvor, que ele é digno de toda exaltação na terra. A Bíblia vai dizer, sabe por quê, pastor Cristiano Batista? Porque sempre tem um que ele quer frear. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando Davi vinha de lá para cá, que ele trouxe a arca da aliança, que ele vinha cheio do poder de Deus, que ele vinha cheio da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que ele vinha dançando, que ele vinha saltando na presença do Senhor. Aí o demônio e a Miriam, ela olha.
ela olha e fala assim, olha, isso é postura de rei, isso é postura do homem de Deus, isso é postura de uma autoridade. E Davi olha para ele e diz, eu não estou nem aí se eu sou rei, se eu tenho status, o que eu tenho não, eu quero saber, o que eu quero é adorar. Quem é adorador de Deus, irmãos, não anda em busca dessas coisas. Falei para o pastor Cristiano Batista, eu vou abençoar esse trabalho no que eu puder. E eu vou pregar lá. Eu quero somente pregar só para glorificar o nome do Senhor. Só para glorificar o nome do Senhor, porque eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo. Eu sei que se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Vocês querem que eu fale dos meninos lá na fornalha? O rei Nabucodonosor chega e fala para eles, quem é o teu Deus que tu não queres me adorar a minha estátua? É a palavra. Aí Daniel olha para ele e fala, eu não preciso nem de falar para tu quem é o meu Deus, não. Eu não preciso nem de falar para tu, porque se Ele me livrar da fornalha, Ele é Deus. Mas se Ele não me livrar, Ele continua sendo Deus. Porque Ele é o Senhor. Quem entende, irmão, quem anda com a presença de Deus, quem anda com Deus na vida, não tem esse negócio não de estar temendo. A Bíblia vai dizer que o rei pegou e mandou aquecer 7 vezes mais aquece. Aquece a fornalha, aquece a fornalha, aquece a fornalha. E jogaram lá dentro lá. Olha só o mistério, olha a revelação aí para a tua vida. A Bíblia vai dizer que o rei chegou lá e olhou para dentro da fornalha. E não eram só 3, não era só 3 que eu tinha jogado lá. Mas eu estou vendo 4 homens. E o 4 homem da fornalha está aqui esta noite, e ele diz assim, e o 4 homem, ele tem a semelhança dos filhos dos Deus. Nós temos que ter confiança no nosso Deus. Sabe por quê, pastor Cristiano Batista? Que nós vemos mais crianças sendo batizadas na escola bíblica dominical? Eu vou falar. Sabe por quê? Porque a maioria das vezes nós não estamos buscando o que a igreja estava fazendo lá em Atos 2. Lá em Atos 2 a Bíblia vai dizer que estava esperando, adorando a Deus. Aí começou um bocado embora. Mas só que aqueles 120 eles permaneceram ali. E a Bíblia vai dizer que teve um vento como impetuoso e veio e encheu a casa. E a Bíblia vai dizer que todos falavam em sua língua e cada falava em línguas estranhas. Eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque quem espera no Senhor jamais será frustrado. Eu fico triste, pastor Cristiano Batista. Esses dias eu estava assistindo os Gideões Missionários. Eu digo, eu só durmo depois de meia-noite, toda noite. Eu assisto várias pregações. Eu estava assistindo os Gideões. Aí eu estava vendo uma irmã com a cara cheia de maquiagem. Limpando aqui os olhos com medo de chorar, irmão. Com vergonha de chorar e borrar a maquiagem. É a palavra. Borrar a maquiagem. Vai receber o Espírito Santo de Deus como? Vai receber o Espírito Santo de Deus como? Não é por causa da maquiagem não, irmão. Não tem nada a ver a maquiagem. A pessoa está se preocupando com as coisas supérfluas desse mundo que não vai trazer benefício nenhum. Irmãos, quem está cheio da presença de Deus, faz como Miriam, a Bíblia vai dizer, quando eles cruzaram o mar, que o povo de Israel, quando ela viu as carroças dos cavalos buiar, as carroças aparecerem na beira e tudo sumiu, o exército de Faraó, a Bíblia vai dizer que ela começou a pegar os instrumentos e começou a dançar e pular e glorificar a Deus. Glorificar a Deus, sabe por quê, irmão? Porque quem entende, quem vê o milagre de Deus, quem vive o milagre de Deus, quem vive a palavra de Deus, tem que glorificar Ele. Tem que glorificar o Senhor. Eu olho o pastor Cristiano Batista. Eu olho para o livro de Ruth. Irmão, quem conhece, quem está afim de buscar o milagre de Deus, quem quer o milagre de Deus, a Bíblia vai dizer que Neemias, ela foi insistir para a Ruth voltar. A Ruth falou assim, eu não volto, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus.
recebe milagre, irmão, quem persevera. Só recebe a cura quem persevera. Só recebe a bênção quem persevera. Eu posso ter aqui, pastor Cristiano Batista, eu posso ter 10 faculdades, eu posso ter teologia, eu posso ser exegeta, eu posso ser intérprete da Bíblia, eu posso conhecer o hebraico, eu posso conhecer o aramaico, mas se eu não tiver o Espírito Santo de Deus na minha vida, de nada serve. Não é nada novo, irmãos, que vai salvar famílias. Esses dias, pastor Cristiano Batista, eu estava lá no trabalho, aí eu sentei com o rapaz lá e comecei a puxar a Bíblia para ele. Puxar a Bíblia para ele, e Bíblia. Quando eu terminei, quando chegou a hora de nós voltar ao trabalho, ele olhou para mim e falou: rapaz, eu vou te falar uma coisa, como é maravilhoso a gente ouvir a pessoa que tem palavra para falar. A palavra, sabe por quê? Porque quem transforma a vida, quem transforma a família, quem transforma as pessoas, é a palavra. Jesus Cristo foi levado até o alto do monte, e o Satanás falou para ele: se joga daí para baixo. Ele venceu o Satanás só com uma palavra, pastor Valdeir Falcão. Só a palavra. O diabo falava para ele: está escrito. Ele falava: está escrito também que não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito também que nem só de pão viverá o homem, deuteronômio. Está escrito também que não pode tentar o Senhor. Está escrito que nós temos que obedecer e se humilhar só na presença de Deus. Então não precisa nós inventar coisa nova, irmãos. Quer vencer na vida, quer ser bem sucedido, quer ser um pregador da palavra, quer ser um homem de Deus, quer ser uma mulher de Deus, come Bíblia. Come a palavra. Deus tem milagre, Deus tem esperança para nós, como está escrito em João 14:7, pastear, ainda há esperança. O tema do Aviva Porto Velho, ainda há esperança para a nossa vida. A esperança, irmãos, e a nossa esperança está aqui um dia, pastor Cristiano Batista. Irmãos, quando eu olho para a Bíblia, que eu vejo lá no Apocalipse, no capítulo 21, que a Bíblia vai dizer que vai descer a nova Jerusalém de Deus, e o nosso Deus vai nos levar para onde que Ele estiver, nós vamos estar também, e nós vamos participar, pastor Francisco Sam, das bodas do Cordeiro. Eu fico imaginando, pastora Sheila, nós ali diante de Deus, e Jesus Cristo servindo a mesa, e nós diante dele, adorando a Ele, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Sabe por quê, irmãos? Eu digo sempre, pastor Cristiano Batista, que o crente ele tem que conhecer o céu por dentro. Você sabe por que Paulo chegou a dizer assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Porque a Bíblia vai dizer que ele foi levado até o terceiro céu. E aí ele conheceu o céu de Deus. Aí ele chegou e disse assim: ó, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim e vive em você, não precisa do pregador estar aqui: ei, irmão, ei, pastor Francisco Sam, levanta a mão e dá glória a Deus. Ei, pastor Cristiano Batista, levanta a mão e dá glória a Deus. Não, Senhor, você que tem que entender que Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação. Não é pregador não, Senhor, irmãos. Ah, irmãos, eu vim para o culto, Miqueias, eu vim para um culto como esse. Mas só que o culto foi tão xoxo, irmão. O culto quem faz é tu, irmão. Pelo amor de Deus. O culto quem faz não é o pregador, não. Se tu não vier da tua casa fazendo como Davi disse assim, ó: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Se tu não vier com alegria no teu coração, se tu não vier com o intuito de adorar Ele, dizendo: Senhor, eu quero ouvir a tua palavra, Senhor, eu quero comer a tua palavra, Senhor, eu quero sair de lá cheio do poder do teu Espírito Santo, tu não vai receber nada. É a palavra. A Bíblia vai dizer que aquela mulher cananeia, se fosse a maioria dos crentes de hoje, irmão, tinha perdido a bênção. Tinha perdido a bênção, pastora Sheila. Tinha perdido a bênção santa do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo falou: olha, eu não vou dar a minha palavra para cachorro. Aí aquela mulher olha para Jesus, aleluia. Aquela mulher estava crente, irmãos. Ela olha para Jesus e fala: Senhor. Pastora Sheila, ela olha assim e fala para o Senhor com o coração aquebrantado. Ela fala: Senhor, mas os cachorros comem pelo menos as migalhas, Senhor. Me dá pelo menos uma migalha, Senhor. E Jesus Cristo deu o milagre dela e ela saiu cheia da bênção.
coração soberbo diante de Deus, se tu vieres para o culto só por mim mesmo, só para assistir porque eu Viva Porto Velho, tu não vai receber nada, irmão. É desse jeito. Tu não vai receber nada. Quando eu tenho um costume, pastor Cristiano Batista, é desde lá do banho, pastor Francisco Santos. Quando eu estou tomando banho, eu já estou dizendo: Senhor, eu estou indo para a tua igreja te adorar. Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Eu digo: Senhor, eu quero receber algo para me guardar no meu coração. Eu vou dizendo, eu vou falando com Deus. Nesse dia, pastor Cristiano Batista, eu estava indo lá para o Bosque do Madeira, lá para o condomínio. Aí eu ia falando com Deus no caminho. Aí do nada eu comecei a falar em mistério. E Deus me tomou dentro do carro, eu dirigindo. Aí quando eu dei fé, a pastora Sheila, eu já estava entrando lá no condomínio. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz. Sabe o que é que acontece muitas das vezes? É que nós viemos para um culto como esse. Aí o inimigo fala assim: olha, às vezes a luta está tão grande. Às vezes não tem nem gasolina para voltar para casa. Às vezes não tem nem como voltar. Aí o inimigo fala assim, senta do teu lado e fala assim: tu é fraco mesmo. Tu não vai receber, porque o diabo só veio para 3 coisas: matar, roubar e destruir. Mas só que eu quero te dizer uma coisa: que Jesus Cristo veio para nos dar vida, e nos dar vida em abundância. Eu digo para Jesus, pastor Cristiano, eu tenho coragem de olhar e dizer para Jesus, eu falo: Senhor, eu não aceito viver uma vida de miséria. Eu não aceito. Eu faz mais ou menos uns 16 anos que eu tomei posse do capítulo 28 de Deuteronômio, mas foi só da parte A. Aleluia. Foi só do 1 ao 14 que eu tomei posse. Eu digo: Senhor, essa palavra é para mim. Eu digo: essa palavra é para mim. E eu não tinha nada, pastor Francisco Santos. Eu não tinha nada, pastor Valdeir Falcão. Não tinha nada. Não tinha carro, não tinha casa, não tinha nada. Nada. Aí eu vim para cá e disse: Senhor, eu tomo posse. Eita, glória a Deus. Aí sabe o que Deus começou a fazer? Começou a me honrar. Sabe o que nós temos que fazer, igreja do Senhor? Irmãos que estão assistindo na internet, irmãos que estão assistindo no nosso país, nós temos que tomar posse da palavra. Porque as mais de 2.500 promessas que a Bíblia tem é para a igreja de Deus. As promessas aqui, irmãos, é para a igreja do Senhor que nós temos. E nós temos que tomar posse dela. Eu digo: Senhor, eu aceito ser provado. Eu aceito ser provado pelo Senhor, ser testado, mas eu não aceito viver uma vida de miséria, porque o nosso Deus, irmão, Ele não é um Deus de miséria, Ele não é um Deus de migalhas, Ele é um Deus que quando Ele dá com fartura, quando Ele muda a história, Ele muda de verdade. Esse dia atrás aí, uma irmã ligou para mim e falou: irmão Mateus, 1 mês e pouco atrás, te prepara, porque eu estava pregando. Te prepara, porque vai vir o levante do inimigo. Falei: glória a Deus. Quer dar glória a Deus só na bonança? Tem que dar glória a Deus, não vale também. Eu falei: glória a Deus, pastor Edmilson. Falei: glória a Deus. Eu sei que Deus está comigo. Aí vem as pedradas, vem a chicotada, vem as falação. E eu digo: Jesus, o Senhor é maravilhoso. Jesus, o Senhor é lindo. Jesus, eu amo a tua palavra. Jesus, a minha família está nas tuas mãos. A minha vida está nas tuas mãos. E eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, Jesus. Eu não estou nem aí, irmãos. É porque muitas das vezes, pastor Cristiano Batista, o inimigo se levanta e a pessoa já começa a dar ibope, porque o inimigo fala. Aí é que está o erro. Eu digo: quando nós temos que olhar o profeta, a Bíblia diz que o profeta andava com 2 sacos, um com fundo e outro sem fundo. O que era bom ia, o que era ruim ficava para trás. Nós temos que aprender, irmão, desapegar das coisas, deixar para trás as coisas ruins, deixar para trás as coisas velhas, deixar para trás o que não presta e seguir olhando, como disse o salmista, olhando para o alvo, que é de onde nos virá o socorro. Aleluia. Ontem eu cheguei no salão para cortar o cabelo.
Cheguei lá, o rapaz falou para mim, rapaz, vamos cortar rapidinho aqui que nós vamos embora, porque vai ter um ataque na cidade aí. Eu falei para ele, pastor Cristiano Batista, eu falei assim, olha, a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Eu direi do teu Deus, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, e somente com teus olhos tu olharás e verás a recompensa do ímpio. Acalmou o coração dele na hora. Eu olhei para ele e falei, tu já leu o Salmo 46, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a cidade do Senhor, ela não será abalada. Eu digo, meu Deus está no meio dela. Eu digo, meu Deus que me guarda, o Deus que cuida de mim. O inimigo pode até tentar, mas se ele não deixar, nós temos que fazer como os meninos lá da fornalha. Se o nosso Deus não deixar, ninguém toca. Se Deus não deixar, ninguém toca. Quando começa o capítulo 1 do livro de Jó, nós vamos ver que o inimigo teve que pedir permissão de Deus para poder provar Jó. Se tu estiver sendo provado, tu tem que olhar para cima e fazer como Jó disse. A mulher dele chega e fala, ei Jó, tu ainda está mantendo a tua sinceridade aí com esse teu Deus? Ele diz assim, nós recebemos riqueza, recebemos tudo, e nós recebemos com prazer, e o mal tu não queres aceitar. Glorificado seja o nome do Senhor. Tem que ser assim, irmãos. Deus está procurando um homem de coragem. Deus está procurando um homem de coragem, mulher de coragem, que tenha coragem de ir. Que tenha coragem de ir, irmãos. A Bíblia vai dizer, no livro de 1 Samuel, no capítulo número 17, nós vamos ver a história de Davi. A Bíblia vai dizer que Saul estava lá com o exército preparado para a guerra. É só que não tinha um homem que tivesse coragem. Não tinha um homem que tivesse coragem no meio do exército. A Bíblia vai dizer que quando o filisteu se levantava por 40 dias, pastor Francisco Sá, 40 dias, ele passou humilhando o exército do Deus vivo, até Davi chegar. Tu é o menor? Tu é o menor? Quem é o menor aqui? Quem é o menor? Porque Deus vai usar o menor. Davi chega, quando ele vê, quem anda cheio de Deus, irmão, não anda com negócio de medo não. Davi chega, quando ele olha aquilo, o pastor Cristiano Batista, parece que eu estou vendo, aleluia. Quando ele olha aquilo ali, o coração dele se enche de ódio e fala assim, quem que é esse Satanás, esse circunciso, para afrontar os exércitos de Deus? E o Goliasão estava lá preparado, cheio de arma, cheio de escudo e tudo. E Davi vai lá. Só que ele fala que ele vai no nome do Senhor. Eita, glória a Deus. Aí é que está o mistério. Quando nós deixamos de confiar em nós e confiamos no Senhor, aí é que o milagre acontece. Aí é que a bênção chega. Aí é que a bênção chega nas nossas vidas. Davi disse, eu vou a ti em nome do Deus de Israel. Se nós olharmos na ótica humana, jamais Davi ia vencer aquela luta. Mas só que quem venceu não foi ele. Quem venceu foi Deus. Aleluia. Tu pode dar um glória a Deus? Porque Deus é bom. É só porque Deus é bom, não é porque nós somos bons não. Porque nós não somos nada. E quando nós olhamos para João, a Bíblia vai dizer que ele veio na encarnação de Elias. Aí João chega e olha para nós, sabe para quê? Para dizer que nós não somos nada. Para dizer que nós não merecemos nada. Ele fala assim, importante é que eu diminua e que ele cresça. Importante é que nós venhamos diminuir, descer, buscar, e ele cresça na nossa vida. Glória a Deus. Quem anda em espírito faz toda a diferença. Tu quer ver? A Bíblia vai dizer que o exército da Síria, ela cercou. E quando o moço de Eliseu levanta, que ele vê, levanta Eliseu, que nós estamos mortos, estamos cercados. E Eliseu se levanta numa tranquilidade, cheio do Espírito Santo de Deus e de intimidade com Deus. Ele levanta e fala, Senhor, abre os olhos dele. A Bíblia vai dizer que Deus abriu os olhos dele quando ele viu o carruagem de fogo, o anjo com espada desembainhada, e o exército cuidando deles. Ele falou, maior que estão com nós, maior que estão conosco do que o que estão com ele. Deus não precisa de muita coisa, irmão, para te dar a vitória, não. Deus pode mudar a tua história assim de uma hora para outra, do dia para a noite. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o rei da Síria, ele tinha cercado a cidade, ele estava lá
A Bíblia vai dizer que Deus mandou um anjo só, e dissipou a vida de 100 e poucos mil soldados numa noite. Eu fico imaginando, irmãos, a cara do rei quando ele se levanta pela manhã, que ele olha, que vê o exército dele todo no chão. Eu não acredito numa coisa dessa. Quando Deus quer dar a vitória, irmão, quando Deus quer te livrar, quando Deus quer salvar, Ele usa 3 leprosos, Ele usa quem Ele quer, Ele usa um mendigo, Ele usa um cachaceiro, Ele usa quem Ele quiser para te dar a vitória e para transformar a tua vida. Não precisa aqui, Miqueias, de nós passarmos a noite todinha, irmão, dá glória a Deus, irmão, glorifica a Deus. Não, irmãos. O que transforma a vida, o que faz milagre, o que opera milagre, transforma a vida e que transforma é a palavra. Se o pregador passar a noite todinha aqui, pastor Francisco San, irmãos, a Bíblia diz, irmão, a Bíblia diz no livro tal, irmão, a Bíblia diz no versículo tal, a Bíblia vai dizer que Jesus chorou lá em João. Meu irmão, eu já saio transformado, porque eu sei que a palavra de Deus está sendo pregada. A palavra do Senhor está sendo pregada. Aleluia, meus amados. Eu quero, aqui o meu tempo já está finalizando. Eu quero agradecer aqui a todos os irmãos que estão assistindo pela internet, meus amigos, parentes, os irmãos que estão assistindo fora do país também. E que Deus venha abençoar a vida de todos aqui presentes. Agradecer ao pastor Cristiano Batista, a pastora Sheila, e que Deus abençoe grandemente a vida desse homem de Deus. E que todos nós venhamos realmente olhar para a palavra de Deus. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.